Boa noite, meu nome é Ramon, sou aluno do curso de licenciatura em matemática, sou do polo de Tuiutaba. O meu plano de aula aqui é sobre modelagem matemática da qualidade de água. Eu fiz um trabalho em 2015 e 2016 sobre a modelagem matemática voltada para a qualidade de água de um rio. No caso, o rio que eu escolhi foi o Rio Doce, que é onde eu estava fazendo um estágio. Então, como que funcionou? Eu estava lá no meu estágio e aí me mostraram uma planilha e falaram que não estavam conseguindo trabalhar com essa planilha, tentaram me explicar o que se tratava, mas também estava difícil até para explicar, porque não era um pessoal da área. E aí eu pedi para dar uma olhada na planilha, olhei e comecei a entender essa planilha. Comecei a estudar. O meu estágio era numa empresa de celulose e papel, localizada lá no Vale do Aço, aqui em Minas Gerais mesmo, né? E aí eu vi que a planilha ela era assinada. Então o primeiro passo foi ver quem assinava a planilha. Essa planilha era assinada pelo Marcos von Sperling. Daí eu fui pesquisar quem era o Marcos von Sperling. Aí descobri que é um professor da UFMG, muito renomado. Ele tem vários livros. Na área dele, hoje, vamos dizer assim, que 2015 até hoje é top 3 assim, os que mais entendem sobre a área, que é justamente a área de qualidade da água, tratamento de esgoto, efluente e essas questões. Daí eu dei uma olhada na planilha, eu vi que a matemática estava fácil na planilha. O único problema era entender os termos técnicos. Então eu tive que ler 6 livros do Marcos von Sperling. E aí eu comecei a entender. Então eu tinha a questão matemática, que era a modelagem, e entender os parâmetros, como funcionava, quais eram os ajustes necessários, porque a planilha dele ela estava preparada para o Rio das Velhas, em Belo Horizonte, e eu precisava ajustar os parâmetros para o Rio Doce, é, parâmetros físicos, químicos e biológicos. Por exemplo, parâmetro físico, um exemplo é uma cachoeira, um parâmetro físico que muda a oxigenação da água. Um parâmetro químico, tem lançamento de esgoto, não tem, e de que forma isso influencia nos parâmetros biológicos do rio, né? A vida que está ali dentro do rio. Então eu consegui entender todos os parâmetros e como funcionava cada um através da leitura desses livros do próprio autor, né? Que inclusive é quem fez a planilha, a primeira planilha. E aí eu comecei a inserir os dados. Isso levou 6 meses para eu poder entender a planilha, ler os livros e fazer os ajustes. Então eu comecei a inserir os dados e fui inserindo os dados, inserindo, até que eu consegui obter os primeiros resultados. Com os primeiros resultados, eu fui testar o ajuste da planilha. Então como que eu fiz? Onde eu defini os limites, então como que essa planilha funcionava? A planilha é o seguinte, ela vai indicar, a partir dos parâmetros que você coloca, a qualidade da água nos pontos que você determina. Então, vamos pensar assim, por exemplo, o IFTM. Aí passa um rio no fundo do IFTM. Daqui 10 quilômetros, a qualidade da água ela vai melhorar ou piorar, baseado nos parâmetros que a gente inclui nessa modelagem matemática. Então, o que se espera? Daí a gente trabalha os parâmetros, coloca as questões químicas, físicas e biológicas e a gente vai obter um resultado. Por exemplo, o rio vai melhorar aí a oxigenação em 10%. Se tiver algum metal, ele vai desaparecer totalmente daqui 10 quilômetros, vamos dizer assim. Então o que a gente faz? Isso aí foi a modelagem matemática. Para a gente ter certeza que o modelo está ajustado, a gente faz uma coleta, isso ocorre só na primeira vez. A gente vai lá e faz uma coleta da água. Faz a coleta, envia para o laboratório e analisa os mesmos parâmetros que a gente está testando.
Com o resultado, a gente percebe se realmente está correto ou não o ajuste de parâmetros. Dando certo, a gente não precisa mais fazer as coletas para as análises em laboratório. Basta trabalhar somente a modelagem. Então, eu fiz a conferência de todos os parâmetros e nós tivemos uma margem de 3% para cima ou para baixo, para mais ou para menos. Baseado nesse trabalho, é ótimo o resultado de 3%. Então, após eu finalizar toda a análise, eu trabalhava com 20 pontos, né? E aí nós fizemos 20 coletas e detectamos aí que no máximo foi 3% para mais ou 3% para menos nos números que eu encontrei. Então eu consegui definir, por exemplo, que o rio ele estava melhorando a qualidade já após 5 quilômetros da nossa área de estudo. Qual foi a finalidade disso? A finalidade era mostrar que o tratamento do efluente, o tratamento do esgoto, que era feito nessa indústria, nessa empresa de celulose e papel, o tratamento que era feito lá do esgoto, e quando ele era lançado no rio, após 5 quilômetros, já estava ok. A água estava mais limpa do que antes da empresa coletar água. Porque a empresa ela coleta a água, ela faz um tratamento para o uso da água, aí ela usa a água, aí ela não joga o esgoto no rio. O que ela faz? Ela faz o tratamento do esgoto e após o tratamento do esgoto, aí ela coloca no rio. Só que até o tratamento do esgoto dela é feito um tratamento tão bem feito que quando a qualidade da água do rio não está tão legal, que é na época da seca, a, a água que é lançada, esse esgoto tratado, ele está tão bem tratado que ele está mais limpo do que a própria água do rio. Então aí eu consegui fazer a modelagem através da alteração nos parâmetros de uma planilha que já existia, de um autor já conhecido na área de meio ambiente. A partir do momento que eu alterei os parâmetros para o rio que eu tinha interesse, isso pode ser alterado para qualquer rio, pode ser feito em qualquer rio. A partir do momento que eu consegui alterar para os parâmetros do rio que eu queria analisar, que era o rio Doce, eu alterei para o rio Doce, eu consegui fazer a modelagem, eu obtive os meus resultados, eu chequei os meus resultados com as análises de laboratório. As análises de laboratório deram margem de 3 para mais, 3 para menos por cento dos resultados que eu encontrei, e a partir daí eu comecei a gerar uma economia para a empresa, porque ela começou a deixar de fazer essa coleta, que a coleta era feita com corpo de bombeiros particular da empresa, com gente do laboratório, com o barqueiro, carro, aí tinha que ir nas margens do rio, na época de cheia, enfrentar o rio no seu nível máximo, com pessoas que não têm experiência para estar lá coletando a água. Claro que tinha bombeiro e tinha um barqueiro experiente, mas, por exemplo, tinha as pessoas do laboratório que não tinham experiência, tinha eu que não tinha experiência com barco, para estar lá no meio do rio fazendo essa coleta, para poder levar para o laboratório para comprovar. E aí, com essa modelagem matemática, que era uma planilha baseada em cálculos, que aí nós conseguimos não precisar mais fazer isso, que é essas coletas. Então hoje a modelagem ela serve para prever situações, ela é usada nas questões financeiras, prever quando é que vai ter uma alta, vai ter uma baixa do dólar, como que a política influencia nisso. Hoje nós temos aí as criptomoedas, né? Quando é que vai subir, quando é que vai cair, isso é baseado em quê? Você vai criando modelagens
quando é que o real vai estar valorizado, quando é que vai estar desvalorizado, como que funciona isso. Você vai criando modelagem, você cria modelagem também ambiental, você cria modelagem química, você cria modelagem física. Várias modelagens são possíveis. Isso para ou ganhar ou evitar também perdas. Você pode criar modelagens para evitar perdas. Você pode fazer modelagens mais simples. Eu vou começar uma atividade. Então, essa própria projeção que você faz já é uma modelagem. Eu vou começar uma atividade, eu vou gastar tanto, vou ganhar tanto, eu vou ter um crescimento de 5%, então daqui tantos anos eu vou estar com tanto. Isso é uma modelagem. Então, por exemplo, a planilha no Excel, você deixa lá uma célula de período e o resto você coloca ali baseado em valores da inflação. Aí você coloca um período de 5 anos. Aí baseado no histórico de inflação, baseado no histórico de crescimento da empresa, aí você vai ter um resultado. A empresa vai crescer tanto, você vai ganhar tanto. O contrato também pode acontecer, por exemplo, a inflação ela subindo além do que o salário mínimo consegue. Então, aí eu tenho uma empresa que é baseada em salário mínimo. Então, a inflação que quando ela vai crescer mais alta que o salário mínimo. E aí, até quanto tempo a minha empresa aguenta esse sufoco? Se preparar a modelagem para você descobrir em quanto tempo. Quanto tempo que minha curva vai mudar? Você faz uma modelagem matemática e muda. Isso é interessante trabalhar, por exemplo, em aulas de educação financeira. Por exemplo, o estágio que eu faço tem matemática, o professor que eu trabalho no estágio de matemática, ele também dá aula de educação financeira. Então, por exemplo, a gente sabe aí no mundo das criptomoedas, eu percebi, tive essa percepção, eu não inventei nada e nem descobri nada. Mas eu olhando ali, eu percebi o seguinte, que tem a principal criptomoeda, né, o Bitcoin, que quando o Bitcoin ele valoriza, tem uma criptomoeda que é a Uniswap, que ela trabalha 2 vezes mais. Então, se o Bitcoin sobe 1%, ela sobe 2%. Se o Bitcoin cai 3%, ela cai 6%. Então, por exemplo, para quem aí gosta do mundo do trader, que é aquela compra e venda ali rápida, eu costumo falar, para você que gosta do trader, dá uma olhada na Uniswap. Ela é baseada no Bitcoin e ela tem um atraso de correção de mais ou menos uns 15 minutos. Então, o que você faz? Você observa ali, ó. O Bitcoin ele caiu 3%. Aí a Uniswap cai 6%. Aí você prepara o dinheiro, aí o Bitcoin sobe 3%. Aí o que você faz? Você compra a Uniswap. Por quê? Porque a Uniswap ela é baseada em 2 vezes, aí ela sobe 6%, você ganhou 6% do que você investiu. É uma modelagem. Você trabalhou ali uma modelagem, você descobriu uma modelagem. Então, hoje exige muito a modelagem. Às vezes a gente faz no inconsciente uma regra de 3 simples, uma regra de 3 composta, um cálculo de PA, um cálculo de PG. É uma modelagem simples. Tem as modelagens mais complexas, igual essa aí que eu trabalhei, essa modelagem que eu trabalhei, era numa planilha que ela tinha 12 colunas e 116 linhas. Então era bastante coisa para eu poder trabalhar. Só que a primeira vez que eu abri, que eu olhei, eu não entendi nada, 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 nada. E aí depois eu falei, não, eu vou por parte, vou trabalhando aqui por parte e vou vendo o que vai acontecer. E aí eu fui por parte, mexendo um parâmetro, lia um capítulo, mexia um parâmetro, lia um capítulo, mexia um parâmetro, e fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu vi, estava pronto. Depois que eu olhei, eu falei assim, nossa, não acredito que eu consegui fazer estudo com sucesso. E depois que chegou o resultado, eu falei, eu consegui, eu obtive o resultado esperado, deu certo como eu pensei, e agora?
Vou parar por aí? Não vou parar por aí. Então depois, aí eu concluí minha graduação, depois eu ingressei no mestrado, e aí eu fiz a modelagem já não mais de qualidade de água, aí já trabalhei com a modelagem de produção de biogás. Aí eu falei no início do vídeo, lá início, meio do vídeo, que a empresa ela pegava a água, usava a água, depois ela tratava o esgoto. Quando ela trata o esgoto, que a água sai limpa, do outro lado sai a sujeira. O que eu fiz? Eu peguei essa sujeira e fui justamente o que eu posso fazer com essa sujeira? Foi o meu pensamento. Que eu, como primeira formação em engenharia ambiental, né? A gente procura soluções para melhorar o meio ambiente. Então, o que eu vou fazer com essa sujeira? Então, o que eu fiz? Peraí, se isso aqui é matéria orgânica, isso aqui gera gás, isso aqui gera metano. Se eu fechar, vai gerar biogás. Quanto que eu vou produzir de biogás? Quantas gramas produz a quantidade de biogás que eu preciso, ou quantos quilos? E aí eu fiz uma nova modelagem. A importância da modelagem, assim como um projeto, por exemplo, de engenharia civil. Você faz o desenho antes do próprio prédio existir. Você já sabe como que ele vai ser, você faz o desenho e o projeto. A modelagem é a mesma coisa. Você prepara a modelagem e antes de começar seu trabalho, você já sabe mais ou menos o que isso vai ser seu resultado. E quanto melhor a modelagem for, melhor os dados, mais próximo você chega. Igual eu cheguei nos 3% aí. Então é isso. É uma coisa super importante a modelagem. Adianta demais a vida da gente, os processos, os projetos. E eu acredito que a modelagem nos cursos, por exemplo, do ensino médio, seria interessantíssimo para ajudar os alunos a já começar a pensar além, a ter ideias para poder trabalhar com a modelagem, que é de extrema importância. Eu agradeço pela atenção. Qualquer dúvida, tem aí o canal, né, onde eu estou postando esse vídeo. E perguntas, sugestões, estou aberto, tá? Muito obrigado e até mais.